Eu sou Radish, ex-muçulmano. Somos intensamente perseguidos por causa da nossa fé cristã. Hoje entendemos que vale a pena sofrer por Jesus, pois só Ele salva. Peço que a igreja brasileira nunca deixe de fazer missões e continue orando por nós. Boa noite, irmãos. Bem-vindos ao nosso culto de missões, mais um culto em que nós estamos falando sobre irmãos em Cristo que têm sido alcançados pelo Evangelho para a glória do nosso Senhor. E eu quero novamente ler o texto de manhã, em 2 Timóteo 3, versículo 10 a 12. 2 Timóteo 3, 10 a 12. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos fazem anteceder a Antioquia, Icônio e Listra, e variadas perseguições tenho suportado. De todos, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Hoje, no DIP, a gente está falando sobre a igreja perseguida e especificamente sobre os ex-muçulmanos. Irmãos nossos que seguiam uma religião e hoje são rendidos ao Senhor Jesus e seguem ele fielmente, firmemente em meio à perseguição. E muitos são como testemunho que a gente viu aqui, o irmão que eu esqueci o nome, que foi de que se converteram e não podem expor a sua fé. E a gente vai ver um vídeo novamente do irmão, que é verdadeiro esse testemunho dele, o Merdi. Ele está morando no Brasil, é missionário hoje aqui no Brasil, mas ele teve que vir para cá às pressas, porque ele se converteu ao cristianismo. O Senhor alcançou ele, e isso ele estava fazendo um trabalho de TCC, comparando o Alcorão com a vida, né? E é incrível ver como Deus agiu, transformando a vida dele, e ele era filho de um líder religioso de um alto escalão lá no Marrocos, e graças a Deus hoje ele pode estar servindo o Senhor aqui no Brasil, em meio aos muçulmanos também que tem no Brasil, e nas igrejas também que ele visita. Como ver o vídeo? Meu nome é Melo, sou marroquino de origem, vivo aqui no Brasil há 4 anos. Fui declarado pelo Ministério da Justiça como o único marroquino na história do Brasil que tem refúgio religioso diplomático. Eu me converti dentro do Marrocos, dentro de uma faculdade de teologia do islamismo, onde foi dado para mim o tema do TCC, no meu estado, foi meu tema comparação sobre Bíblia e adoração. O Cristo Jesus foi glorificado na minha vida, dentro de um seminário de teologia do islamismo, dentro do Marrocos. Minha mensagem para os jovens: aproveitem o que Deus deu para vocês. A oportunidade, do liberdade, do graça do Senhor Jesus Cristo. Vocês vão receber o Evangelho pela língua de vocês, português, CPF, português, predictores, português, várias teologias, vários predictores, várias igrejas. E vocês aproveitem o que o Senhor Jesus Cristo deu para vocês.
Eu vejo realidade que o Evangelho proibido ser desligado, igrejas, liberdade, e que Deus dá para você graça, para você aproveitar o que Deus deu para vocês. Vamos orar para iniciar esse versículo do louvor. Senhor Deus, muito obrigada porque podemos estar aqui, podemos te louvar, podemos te adorar de forma livre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem alcançado as nossas vidas, tem nos transformado cada dia mais com o teu Filho. E Deus, eu te louvo, Pai amado, porque o Senhor não depende de nós, como orei pela manhã. O Senhor não depende das nossas vidas. O Senhor é um Deus que realmente é poderoso e criou tudo conforme a tua vontade, faz tudo conforme a tua vontade. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem agido no meio muçulmano, levantando cristãos ali que testemunham fielmente do Senhor e vivem para a tua glória, Pai amado. Eu te peço que esse culto realmente incomode nossos corações, não só hoje, mas a cada dia, para orarmos por esses irmãos perseguidos e que nos faça realmente aproveitar a liberdade que temos de ouvir o Evangelho, ouvir tantos pregadores, Senhor, e principalmente falar do Senhor para vidas ainda que não te conhecem aqui no Brasil. Nos ajuda, Pai, nos transforma nesse culto, nos faz sair realmente diferentes, não simplesmente por ver esses testemunhos, mas também pela tua palavra que será pregada hoje à noite. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite. Eu gostaria que alguém, por favor, fizesse uma leitura em voz alta. Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 e 4. Em voz bem alta, um de vocês, por favor. Alguém? Apocalipse 15, 3 e 4. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém. Que grande esperança. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Quando a gente olha o testemunho de um rapaz como esse, a gente tem a certeza dentro do nosso coração que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele alcança as pessoas onde elas estiverem. Onde elas estiverem. E o último pedido dele me chamou a atenção, né? Aproveitem. Jesus, ele falou a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Nós temos tantos privilégios de adorar o Senhor e servi-lo e andar com Ele e ser pública a nossa fé. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Mas um dia, todas as nações adorarão diante do Senhor. E não há quem não vá temer, não há quem não vá glorificar o nome do Senhor. E algumas pessoas teimam dizer que elas jamais se renderão perante o Senhor. Elas vão se render. Mesmo que seja para salvação ou para sua eterna condenação. Vamos ficar em pé? Nós cantamos essa canção de manhã e ela traz verdades importantes. Né? Verdades que devem
ser firmadas no nosso coração. E quando nós cantamos essas músicas, nós não devemos pensar só naquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Ah, Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Essas pessoas aí fora, não é? A gente tem a tendência de fazer isso. Mas nós precisamos atentar para a nossa vida. Nós também não teremos como não temer, nem como não glorificar o Senhor. E é bom que a gente faça isso no dia que nós chamamos hoje, até o dia que o Senhor nos permite viver. Vamos cantar. Louvado seja o Senhor. Amém. Pode ser. Vamos ver um vídeo agora sobre testemunho de cristão perseguido. Responder ou assumir a nova identidade em Cristo.
Mais que uma decisão de coragem, para os cristãos ex-muçulmanos, é uma questão de vida ou morte. Seguir a Jesus é optar por uma história de perseguição e abandono. Como a Eritreia, Etiópia e Somália, os cristãos são ameaçados, presos e oprimidos. A perseguição iniciou quando eu e minha esposa começamos a ir para o discipulado. Nós andávamos 7 horas para chegar. Meus irmãos escreveram cartas para o governo, nos acusando. A polícia foi até a casa de um dos cristãos, e eles prenderam minhas mãos atrás das minhas costas e começaram a me chamar de louco. Naquele momento, meu coração estava dividido. Eles estavam me batendo, me insultando, e eu comecei a duvidar. Eu comecei a pensar em voltar a esse lugar. Mas eu podia sentir fisicamente no corpo que aquilo me faria mal, e que só voltava a me sentir bem quando confessava Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E foi isso que aconteceu. Um dos maiores desafios para os cristãos nesse contexto é permanecerem firmes, sabendo que as pessoas mais próximas deles virarão as costas por causa da nova fé e não farão mais parte de suas vidas. Eu perdi muitas coisas, fui preso e apanhei. Minha esposa me deixou em fogo, filho. Perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão. Jesus foi unido, ele foi abatido, crucificado por causa do meu. E eu fico pensando, por que isso aconteceu com Jesus? Por minha causa, por você, nossas iniquidades. Ele não é pecador, mas morreu por isso. Então, eu entendo que, por causa do amor de Jesus, eu preciso enfrentar a perseguição. A perseguição passada, a perseguição futura, e traz alegria hoje. Porque isso acontece comigo hoje, por causa de Jesus Cristo, minha salvação. Nossos irmãos e irmãs do Chico e da África precisam de nossas orações para continuarem sendo luz nos lugares mais fechados ao Evangelho. No dia 7 de junho, uniremos nossas vozes em um só clamor pelos cristãos ex-muçulmanos no domingo da Igreja Perseguida. Inscreva-se e participe. www.portasabertas.org.br/. Vou subir aqui por causa da câmera, tá? Mas a gente viu o testemunho desse irmão e lendo as informações de Portas Abertas, são cerca de 50 países que sofrem perseguições e 37 deles o islamismo é religião oficial. E tem esses grupos que atacam, não são todos os muçulmanos que são violentos, mas tem 2 grupos principais que atacam os cristãos, perseguem e destroem igrejas, como vocês podem ver que a gente está tentando representar. Essa lua com uma estrela é o símbolo do islamismo, e eles realmente destroem, botam fogo, eles tiram as imagens, e é realmente uma perseguição constante. No norte da África, o movimento muçulmano radical, que falam, né, tem aumentado bastante, e é interessante ver a reportagem, né, o documentário sobre isso, como eles desde cedo são instigados a isso, né, a maldade, a estar perseguindo a quem não segue o Islã. Então, a gente vai dar tempo de oração agora, tem mais 4 pedidos diferentes durante de manhã, e vai ser o mesmo esquema de manhã, você que está sozinho no seu banco, ora sozinho. Se tem alguém com você, você ora em dupla ou trio, tá bom? Pedir que a menina coloque o slide de oração.
São 3 pedidos, se não me engano. Agradeça a Deus pela salvação e livramento. Aqui tem, não sei se tem agradecendo a Deus pela salvação e livramento na vida de Rasha, é o nome de uma ex-muçulmana, sua mãe e sua irmã, e por terem encontrado o centro de esperança. Peça que elas cresçam na fé e sejam um testemunho para o mundo. Para que os programas de discipulado alcancem cada vez mais cristãos ex-muçulmanos no norte da África e a igreja seja constituída de cristãos maduros e prontos a servir em diversas áreas do ministério. Pelas moças do norte da África que têm os laços cortados com a família ao se converterem, pois ficam em uma situação muito vulnerável. Clame para que encontrem proteção e refúgio e sejam paradas no amor do Pai. Então, é uma situação realmente complicada para as moças muçulmanas. A gente pode ver, né, como o testemunho da Caixa, a gente não tem detalhes, mas eles pedem para orar. Normalmente eles dão um nome fictício, né? Porque não pode ser exposto assim. Então, a Racha, a mãe e a irmã que foram alcançados pelo Evangelho. Então, vamos tirar esse tempo de oração, uns 4 minutos em seguida, a Raquel pode.
Salmo 119, 161. Príncipes me perseguem sem causa, porém meu coração teme a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Senhor Deus, te louvamos porque podemos interceder pelos nossos irmãos perseguidos. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado deles, assim como o Senhor tem cuidado de nós. Deus amado, te louvamos porque o Senhor tem feito a igreja crescer nesse meio. O Senhor tem levantado e salvado vidas ali, Senhor. Eu te agradeço pela vida da Rasha, da sua mãe, da sua irmã, porque elas conheceram o Senhor e foram salvas. Eu te peço que haja um crescimento espiritual na vida delas, mesmo em meio à perseguição. Que o Senhor as ajude, elas cresçam na fé e realmente se tornem um testemunho do Senhor. Também te peço pelo discipulado de irmãos espanhóis. Eu creio que não deve ser fácil, em meio à perseguição, não podendo abrir a tua palavra, não podendo ter culto ou obedecer como nós temos. Mas que de alguma forma o Senhor levante homens e mulheres, Senhor, sejam locais de lá, sejam missionários que vão daqui do Brasil ou de outros lugares, para que discipulem esses muçulmanos, para que a igreja cresça e com cristãos maduros, Pai amado, e assim possam ser testemunhas vivas do Senhor em meu nome e te servirem, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu também te peço pelas moças irmãs da África, que têm seus laços quebrados com seus famílias, Senhor, porque te seguem. E conforme informações, Senhor, que elas ficam realmente marginalizadas, Senhor, são deixadas de lado, vão para a rua e não tem nenhum ponto seguro a não ser o Senhor. Mas, graças a Deus, o Senhor é um Deus bom, um Deus todo-poderoso que cuida delas, e a gente sabe disso. Eu te peço que elas sintam, Senhor, a tua presença, o teu cuidado nesse momento, a cada dia. E quando elas sentirem fome, sede, dores, Pai amado, elas possam realmente recorrer a Ti. Por favor, Senhor, cuide dos teus filhos, cuide dos teus servos, Pai amado, cuide do teu povo, como o Senhor tem feito desde o início.
Por favor, Pai amado, se nós oramos ao Senhor e gratos porque sabemos que esses irmãos estão firmes na tua palavra e estão firmes, confiantes na promessa da vida eterna. Assim nós oramos no nome de Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Esse momento da igreja, né, perseguida, que nós estamos mostrando, eu quero também mostrar para os irmãos, olhando, o ano passado nós estávamos fazendo isso, era a minha primeira vez, né, trabalhando com missões, e eu até pensei para ela, olha, tu ainda tem a folha que foi dada, né, no primeiro livro, no livro, rasgar Bíblia e cidade, que é a forma como eles faziam, né? Para aprender um pouco da palavra. E eu disse para ela, eu tenho, a minha está aqui, porque no momento que eu faço meu devocional, eu estou ali orando, porque falar em ofertas e contribuição, nós acabamos de fazer a nossa primeira contribuição, né? E assistindo um vídeo do pastor Fernando Dias Lopes, ele está falando disso, das contribuições, a importância da contribuição. Eu queria passar um vídeo para os irmãos, para umas crianças, que eles iam falar da importância da contribuição. Mas nós tivemos problema na internet, tanto para receber esse vídeo, como para enviar um sufoco. Os irmãos pediram desculpa para mim, eu disse, tudo bem, a próxima domingo ou o próximo programa a gente mostra. Mas eu tenho um outro vídeo para mostrar, e ele vai mostrar um pouco sobre a nossa primeira contribuição como igreja, como servos. Né? E eles estão mostrando isso, que é muito importante. Desde cedo, eu tenho aprendido isso, venho já desde berço, e eu lembro que nós tínhamos esse trabalho, essa primeira contribuição, que é orando com os outros. E com isso eu lembro de um exemplo dentro da minha casa, que a minha irmã, crente, e ela casou com um rapaz que não era crente. Então, eu me preocupei, a família se preocupou, mas com ela. E eu passei 19 anos orando por ele. Não desisti. Sexta-feira teve uma programação na Assembleia de Deus, que era dos jovens, e a filha dele participa. E lá Deus ficou muito também. E lá Deus esteve. Então, 19 anos, orando. A primeira contribuição. Então, só falta para a família toda ficar com ela. Então, é assim. A oração ela tem muitos grandes efeitos. Já ouviram? Jesus by one untouched in his whole life. There is nothing personal. Every prayer that's answered, that is made by Roman forever in the years. Now I pray for someone who is going to metaphysics, and maybe then one can speak if you see your prayer. See something happening, a vision, symptoms, water. Reaction is only when something happens. We should be ahead of that. Don't set rule this wrong you pray. Pray
Salt, gin, it eliminates all those easily occurring human problems and crises that we go through every day. It makes you a different person, lifts you to another level. Agora, leia essa frase aqui, irmãos. Essa é a nossa primeira contribuição como igreja. Orar pelos nossos irmãos que estão lá sendo perseguidos, que estão lá sendo, não tendo a oportunidade e a liberdade que nós temos. E eu, vendo e assistindo alguns comentários, eu vi um na Ásia Central, que eles estavam mostrando que, além da perseguição, ainda tiveram esse tempo de pandemia. E os nossos irmãos que são surdos, eles foram abandonados. Ninguém ajudou. Então, nós vimos aqui vários testemunhos que, quando eles tomam a decisão certa, do lado de Jesus, eles são abandonados. Mas eles oraram. E eles sabiam que tinha igreja aqui no Brasil, orando e levantando sustento para chegar até eles. E esse sustento chegou, e essa oração chegou. Que aí eles estão agradecendo porque a contribuição que chegou deu para ajudar 2.000 famílias daquele lugar. Que estavam comendo, se alimentando no tempo da pandemia com capim. A comida deles, eles comiam capim para se alimentar. Mas não desistiram. E ali estão nossos missionários também, que não têm desistido. Porque em vista de tudo isso, irmão, eu às vezes fico me perguntando, será que eu conseguiria ficar em meio a tudo isso? Será que você também, se não tivesse o alimento, será que você não ia reclamar? Então, as nossas contribuições, não só em oração, mas financeiramente, contribuindo com a Bíblia fala. Lá em 2 Coríntios 9:7, ele fala claramente como é que eu e você devemos contribuir. Com alegria. Não com tristeza. Não pensando naquilo que vai faltar para mim, mas sabendo que essa pouca oferta que você tem, que você está contribuindo com alegria, vai chegar a Deus. Que a sua oração vai chegar a Deus. Porque vimos aqui, as orações todas são muito. Então, nós louvamos muito a Deus pelo lugar que nós temos, pelo espaço que nós temos. E aí nós precisamos, irmãos, a cada tempo contribuir. Tirar tempo, fazer como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, sempre orando para Jerusalém. Ele sabia que lá tinha um povo que precisava. Então, tire esse seu tempo, irmão. Ore, contribui financeiramente. Sabemos que são poucas igrejas, eu fui estar olhando no Portas Abertas, são poucas igrejas que estão filiadas e estão ajudando financeiramente. Estão enviando esse dinheiro para o missionário. E aí eu fiquei olhando e disse, o Senhor tem sustentado esses nossos missionários lá. Porque em meio a tudo isso, eles ainda estão agradecendo as ofertas que estão chegando lá, eles estão fazendo treinamentos com líderes, para eles serem capacitados de como lidar com essas perseguições.
Eles poderiam muito bem dizer, não, nós vamos embora daqui. Não aguento mais. Mas Deus é enviou. Se Deus não tem enviado, mas Deus é que vai tocar no seu coração, para que você contribua, para que você ore, seja fiel na sua oração e nas suas contribuições, para ajudar os nossos irmãos ali. Porque ali eles estão felizes, louvando ao Senhor. Apesar de toda a perseguição, mas eles estão ali, fazendo. E a igreja está crescendo, porque o povo não está resistindo, o povo está indo. Mesmo escondidos, eles estão indo. Mesmo sendo açoitados, eles estão indo fazer a vontade do Senhor. Então, que essa noite você possa refletir um pouco e pensar: será que eu, lá em meio às perseguições, eu iria suportar? Porque a gente aqui não tem perseguições. Será que eu ia? Se Deus tocar no seu coração para você estar lá, será que você vai? Será que você está disposto a ir? Então, reflita isso. E saiba que esse momento não é só um momento de culto de missões que temos que pensar, mas é todos os dias, contribuindo com a obra do Senhor. Os nossos irmãos que estão espalhados em muitos lugares, que estão sendo proibidos o evangelho, mas eles não estão sendo proibidos a entrar lá. Então, graças a Deus por isso, eles estão indo, eles estão falando. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, por a tua palavra, Senhor, se expandir no mundo, apesar de todas as perseguições, apesar de todos os nossos irmãos que estão ali sofrendo, mas eles são filhos, Senhor, porque o Senhor tem queimado a sua fé cada dia. Deus, desperta a tua igreja, para que nós possamos contribuir e sempre estar orando pelos nossos irmãos, fazendo a obra ali, com amor e com dedicação. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em Salmo 89 diz o seguinte: restaura-nos, ó Senhor, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então nós seremos salvos. Vamos ficar em pé, depois de tudo isso que nós ouvimos. O que você já ouviu aqui, as necessidades, as dificuldades, mas por trás de tão grandes dificuldades, a gente também vê pessoas tão fervorosas, pessoas tão decididas em seguir a Jesus. Nós, como igreja brasileira, como cristãos aqui, nesse município cristão, nessa cidade, precisamos brilhar com Jesus, brilhar. E como Jesus disse, que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Nós temos brilhado. O seu trabalho lá fora, onde você está, você tem sido uma luz ou você tem ofuscado a luz? Deus nos convida a brilhar. Ele nos convida a brilhar. E esse salmo diz: Senhor, nos restaura, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, para que a gente possa ser salvo, para que a gente possa brilhar. Então, cante essa canção, uma oração ao Senhor. E diga: brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, através da sua vida. Deixa a luz
luz do Senhor que brilha, no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, luz da bondade profundo, brilha em mim. Diga isso. Brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai e Espírito de Deus, em luz de voz, nós transformar sobre os povos, uma graça e melhor, viviam de dar, e haja luz, ó Senhor. Eis-me chego ao teu nome, filho, qual linda diga, o teu sangue precioso, meu entrar, minhas sombras da novíssima, brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai e Espírito de Deus, em luz de voz, nós transformamos sobre os povos, a graça e perdão. Suas vozes, brilha Jesus. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai e Espírito de Deus. Sim, Senhor, me fuja em nós. Amém. Nós transformar sobre os povos, com a graça e perdão, viviam de dar, e haja luz, ó Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti. Fazemos, ó Deus, da Tua palavra a nossa oração nessa noite. Restaura-nos, Senhor. Faz resplandecer a luz do Teu rosto sobre nós. Ó Deus, que a Tua palavra nessa noite tenha o poder de penetrar o mais profundo do nosso coração. E que, ó Deus, as nossas vidas sejam modificadas, transformadas, sejam brilhantes para a glória do Teu nome. Para que o mundo lá fora veja e glorifique o Senhor, Deus, que está nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Como tem duas crianças, eu tinha falado com a Graça, tem duas crianças, né? Pode, acho que dá para dar classe para eles, tá? Tem uma aula específica sobre missões para eles, tá bom?
Som. Boa noite, irmãos. Eu fiz um teste com a máscara não ouvi. Boa noite, na graça e na paz do Senhor. O meu domingo que eu vim aqui na igreja, a EBD, depois da pandemia, depois desse período da aproximação, eu estava sentado aí, o pastor se aproximou, e gentilmente, o público que estava bem desse público que estava aí na frente. Ele falou assim, pastor, esse público está com saudade de você. Fiquei pensando, né? E ele falou uma grande verdade. Eu estava aqui afastado do culto da noite há mais de um ano. Porque antes da pandemia eu estava ajudando lá a congregação. Aí chegou a pandemia que já faz quase mais de anos que estou afastado de você daquele domingo à noite. Estava preso, mas eu estou bem. Estou matando a saudade de vocês. Eu fui lá em casa, a semana que passou. Pastor, você pode, era com medo que eu não aceitasse. Pastor, você pode dar uma palavra, do seu amigo, eu falei, e olha, eu estou aprendendo a vencer medo desse tipo. Eu tenho que começar a expor com sabedoria, com cautela. Né? Eu não posso me afastar do tempo. Não sei se alguns irmãos que me assistem pelo Zoom estão com medo de retornar. Eu tenho medo. Eu tenho mais complicações de saúde que vocês. Então, bem nos tempos, eu tenho vindo à escola dominical, eu tenho visto um bom número. Mas a Jéssica veio aqui e fez a seguinte observação. Pastor Elcio, meu pastor Elcio, eu vi pouca gente hoje no culto à noite. Como você que me assiste pelo vídeo, meu querido irmão, venha ao templo. O templo foi feito para nós congregarmos. Esse vírus que causou os malefícios, mas vamos retornar a viver a nossa vida normal, enfrentando. Né? Em casa, né, nós construímos uma área, né, todo o terreno foi ocupado agora com uma área. Inclusive, o pastor fez a mulher um açaí lá à noite, sem máscara, tomando o açaí com muita alegria. Eu tenho sempre me reunido com meus amigos. Ontem nós tivemos uma reunião em casa de churrasco, junto à panela. E eu abracei os meus amigos que eu vi mais. E um grupo de irmãos da Fazenda lá, através do Aldair. 3 casais, inclusive o meu pastor. E eles foram em casa, me abraçaram, me beijaram. Eu pensando essa caminhada do terror. E é maravilhoso estar aqui nessa vida. O único incômodo é isso, mas nós somos obrigados a ajudar, não ajudar com sabedoria, com prudência, com fé. É bom estar aqui. E o grupo é a Igreja Percebida. Eu sou assinante dessa revista, Portas Abertas. É o mesmo, né, a organização que produziu esses vídeos aí. E essa revista fala sobre a Igreja Percebida. E eu quero começar a minha palavra nessa noite lendo parte de um artigo dessa revista. O tema do artigo é servir e fortalecer a Igreja Percebida. Muitos acreditam que a perseguição cristã remete apenas ao tempo da Igreja primitiva, mas ela é real ainda hoje. Na verdade, a cada um, a perseguição cristã só intensifica no mundo global. A perseguição a cada um que passa no mundo, aos cristãos, só se intensifica, só aumenta. Os números de cristãos com medo de ir à igreja, ou que já não tem uma igreja onde ir, têm aumentado, bem como daqueles que decidem escolher permanecer fiel a Deus ou manter seus filhos seguros.
ou das vítimas da violência extrema que perdem familiares, casa, bens e liberdade por compartilhar a mesma crença de muitos aqui no Brasil. A fé aqui em Jesus Cristo é permitida, mas nesses países perseguidos, não. Eles têm direitos quando a liberdade religiosa é negada, tornando-se vulnerável às hostilidades em diferentes esferas: vida privada, família, comunidade, nação e igreja. Esses irmãos perseguidos são privados da vida familiar, da vida em comunidade, a vida na nação, alguns países expulsos por Cristo. E são privados da vida da igreja. Vocês entraram e estão achando uma bagunça aqui, né? Mas não está bagunçado na igreja. A fé aqui simboliza Bíblia e realidade. Esses bancos aqui jogados uns pelos outros simbolizam igrejas destruídas, igrejas que são explodidas. Vocês viram, né, os filmes? Igrejas explodidas, destruídas. Mais de 245 milhões é um número estimado pelas portas abertas de cristãos que sofreram algum tipo de perseguição no mundo. Imagine, 245 milhões é o índice estimado, onde a estatística da portas abertas de irmãos perseguidos no mundo. Esse é apenas um relatório que define a perseguição religiosa como qualquer atividade experimentada como resultado de uma pessoa que se decide em Cristo. E existem 3 grupos extremistas. Aí olha e falou, nem todos os muçulmanos são terroristas. Nem todos os muçulmanos se explodem templos. Não, são apenas 3 grupos extremistas. E essa matéria é assim, ó. Estado Islâmico, primeiro grupo. Boko Haram, segundo grupo. E Al-Shabaab, terceiro grupo. Quando vocês orarem, olhem para esse texto extremista. Você não salva esses homens. Salva esses terroristas. Aqueles conhecem Cristo. 3 grupos apenas. Eu me lembro que a Denise, quando veio aqui com o esposo, a Denise foi missionária na palavra da vida, muitos anos veio para aquela igreja. Eu não sei se lembra da Denise. E se lembra o que ela falou? Ela estava num país africano, junto com o esposo, fazendo um trabalho missionário. E que lá o Boko Haram estava causando uma grande tragédia. Por quê? Porque eles invadiam as vilas onde tinham moças crentes. Eles sequestravam essas moças de 10 a 20 anos. Levavam essas moças para os seus locais onde eles viviam, violentavam sexualmente essas moças e obrigavam alguma a casar, a ter filhos deles, para propagar ainda mais o terror. Boko Haram, eles andam com facão na cintura. Onde tem crente que devoram as mulheres grávidas, ele abre o ventre, tiram o bebê, picam o bebê das mulheres grávidas. Terror, terror. Essa revista aqui mostra uma cena que não é bem triste quando eu li essa revista, eu fiquei emocionado. Observe, isso não dá para ver bem, mas são apenas, olha, é uma igreja americana que foi explodida. Aí só sobrou a parte da frente e a lateral, o meio. Ruínas. E se você, depois eu vou deixar registrar aqui, a porta, os irmãos estão nesse prédio, em Minas, sentados, vestidos
blocos de tijolo que você vai ver aqui, tudo destruído aqui, mas eles perseveram muito bem. Apesar de estarem sendo perseguidos, continuam fiéis a Cristo. Vamos ler a Bíblia, eu não quero ficar só com essa matéria. Eu quero falar sobre a Bíblia. Vamos para Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo 1. Atos, capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler o versículo e você me acompanha. Pode ser diferente da tradição de vocês. E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Houve uma grande perseguição desse momento aqui na igreja primitiva. O texto é bem claro. Eu quero falar sobre perseguição à luz desse texto. Perseguição à igreja à luz desse texto. Vamos ver o que eu aprendo desse texto e quero compartilhar com vocês hoje. A primeira coisa que eu aprendo do texto: Deus é que permite a perseguição. Deus é que permite a perseguição de certos textos. O texto diz que começou uma grande perseguição. Mas entre linhas, nós podemos perceber que ela não aconteceu nada. Ela não aconteceu por uma assombração. Deus permitiu a perfeição. Se você ler o contexto de Atos 1 a 8, você vai observar que eles estavam em Jerusalém acomodados nos discípulos. Eles recebem o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Com uma ordem específica, Atos 1. Há uma ordem específica de Deus para os discípulos. Mas, você lê o contexto de Atos 1 a 8, eles não cumprem a ordem. Eles ficam em Jerusalém, no seu lugar de seguro, área de segurança, lugar de refúgio. Deus vem puxar a justiça para eles e diz: olha, cumpra a minha palavra, mas eles têm que ficar em Jerusalém, acomodados. Aí Deus permite a perfeição. Deus permite problema. Deus permite uma situação difícil. O texto é bem claro. Né? Naquele dia levanta-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Discípulos acomodados, Deus permite a perseguição. Discípulos na sua área de refúgio, na sua área de refúgio, Deus permite a perseguição. Não é coisa que eu aprendo sobre a perseguição, Deus permite. Deus pode permitir a perseguição na sua vida. Deus pode permitir um problema na sua vida. Nos discípulos, perseguição. Na minha vida pode ser uma situação difícil, pode ser um problema. Eu não sei se você vive algum tipo de problema. Não sei se você vive alguma situação difícil. Deus permite. E por que Deus permite? Porque é Deus que está no controle de tudo. Eu me lembro do Apocalipse. No Apocalipse, capítulo 4, João vê Deus assentado no trono. Deus reinando, Deus controlando tudo. Deus dominando tudo. Apocalipse 4, visão de Deus no trono do céu. Mas
Mas se você ler todo o Apocalipse e terminar no capítulo 21, João termina o livro do Apocalipse no capítulo 21, sabe que Deus aonde? No trono. Começa com Deus no trono, no Apocalipse 4, e termina com Deus no trono, no Apocalipse 5. Capítulo 21 é Deus, através de Cristo, realizando o juízo final. O juízo de todas as nações. Deus controlando tudo. Deus dominando tudo. Deus regendo tudo. O mundo parou 4 dias porque houve a eleição americana. Joe Biden foi eleito. Mas não é ele que domina tudo. Estou chamando ele de presidente. Ele pode até ser politicamente o presidente do mundo. Mas o dono do mundo, quem reina no mundo, é Cristo, nosso Senhor. Ele está no trono. E ele tem a autoridade de permitir perseguição, de permitir situações difíceis na vida dos discípulos e na nossa vida hoje. Não esqueça, Deus está no mundo. Deus reina. Deus é soberano na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na vida dos discípulos. Ele permite a perseguição. Ele permite os problemas. Ele permite as situações difíceis. Ele está permitindo a perseguição na África. Nesse mais de 4 milhões de crentes perseguidos no mundo. Crentes sofrendo. Crentes que não vai ouvir o doido nesse dia. Mas nós estamos aqui na nossa área de conforto. Tem pensou isso? Nós estamos aqui na nossa Jerusalém. Os discípulos estavam nos braços cruzados, acomodados em Jerusalém. Nós temos toda a liberdade de fazer a obra de Deus. Nós não temos perseguição política. Nós não temos perseguição religiosa. Nós não temos grupos extremistas aqui dentro. Estamos na nossa zona de conforto. E Deus pode permitir uma situação difícil para nos tirar dessa zona de conforto. Você já pensou nisso? Às vezes é uma crise familiar que nos tira da zona de conforto. Às vezes é uma enfermidade. Você está bem. Sente uma dor de cabeça. Vai ao médico. Chega lá, a um diagnóstico. Começou o problema. Começou a aflição. Você vive na sua zona de conforto. Eu vivo na minha zona de conforto. Simbolicamente, eu vivo na minha Jerusalém. E Deus pode permitir situação de perseguição. Já pensou isso? Situação de problema. E até acontece aqui. Então, a primeira coisa que eu aprendo: Deus permite a perseguição. Deus permite a perseguição. Nós vamos ver a atitude desses discípulos em meio à perseguição. Eles estavam em meio ao problema. Estavam em meio. Deus permite a perseguição. A perseguição desce com medo. O problema desce com medo. E o que eles fazem no meio da perseguição? Capítulo 8, ainda o versículo 4. Olha o que esses discípulos fazem. Mas e por toda parte, falando o quê?
Observe, eles perseguidos foram andando por toda parte. Perseguidos começaram a fugir. Perseguidos começaram a andar, saíram de Jerusalém. Mas eles perseguidos, o que eles fizeram? Reclamaram de Deus? Reclamaram da perseguição? Ó Deus, tu mandaste essa perseguição. Deus, tu és chato. Deus, que negócio é esse, Deus? Eles fazem de reclamo? Eles murmuram da perseguição? Não. Eu vejo aqui um exemplo positivo para mim, um problema na perseguição. É interessante. Mas os que andavam dispersos, os perseguidos, iam por toda parte anunciando a palavra. Em Jerusalém, calados. Em Jerusalém, muitos foram falar o evangelho, as boas novas. Mas veio a ter crentes, pregadores do evangelho. Tem crente que só ora no problema. Tem crente que só lê a Bíblia como tem problema. O bem bom está em Jerusalém, acomodado, no seu conforto, no seu ar-condicionado, no seu ventilador. Eles perseguidos pregando o Evangelho. Eles perseguidos saem da área de conforto de Jerusalém e são dispersos, espalhados naquela região. Você só ora quando tem perigo? Você só ora quando tem perseguição? Você só lê a Bíblia quando está com problema, uma situação difícil? Não me responda. Pense. Pense. Quando você está no meio bom, você fica mudo. Você esquece até da Bíblia na estante. Você esquece de orar. Hoje a Raquel falou aqui sobre a necessidade da oração. E eles perseguidos saíram, todos dispersos, evangelizando. Eu quero concluir, não quero ser muito longo nem cansativo. Eu quero concluir mostrando o resultado da perseguição que eu vejo nesse contexto de Atos. Todo o problema tem resultado. E vamos ver o primeiro resultado da perseguição. Atos 1:8. Abra sua Bíblia em Atos 1:8. Atos 1:8 é quando a igreja está reunida, os discípulos estão reunidos, e vem o Espírito Santo sobre eles, a promessa de Jesus Cristo. Quem sabe você nunca leu o livro de Atos. Atos tem exemplos maravilhosos da história da igreja. Você precisa ler o livro de Atos, você vai aprender muito sobre a igreja. Atos 1:8. O texto diz: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha o que Deus fala aqui nos apóstolos. Recebe o Espírito Santo, nem para ficar falando línguas, ficar se emocionando normalmente. Não. O Espírito Santo é dado para dar capacidade para evangelizar. Não é para estar falando besteiras aí com alguns cultos pentecostais, vendo assombrações com alguns cultos pentecostais. Não. O Espírito Santo é dado para nos capacitar a evangelizar. E recebereis poder. Bom, poder para evangelizar. Poder para ser testemunha de Cristo. E ser meus testemunhas. Veja bem, Jerusalém, Samaria, Judeia
e até os confins da terra. O texto é bem claro. Deus dá uma ordem aos discípulos. Primeiro, onde? Jerusalém. Mas eles ficaram teimosos, acomodados, pararam em Jerusalém. Esqueceram Judeia e Samaria e até os confins da terra. E Deus permite o quê? Perseguição para que a ordem fosse cumprida. Primeiro resultado da perseguição. A ordem de Deus é levada a sério. A ordem de Deus é cumprida. Antes da perseguição, eles só ficaram em Jerusalém. Antes da perseguição, ficaram bem, bom, na Netflix lá em Jerusalém. O jornal por assinatura na televisão, isso é bom, mas é tudo. Jerusalém ficou bem bom, mas não era tudo. Deus não queria isso para eles. Deus queria que eles cumprissem a ordem dada. Você tem cumprido a ordem que Deus te deu? Qual é a ordem que Deus te dá? O que o Espírito Santo tem falado no teu ouvido, no teu coração, sobre a obra missionária, sobre a igreja, Cristo é vida aqui. Deus tem dado uma ordem a cada um de nós. Deus deu essa ordem aos discípulos de Jerusalém. Eles não cumpriram, eles foram negligentes, eles foram desobedientes. O que Deus fez permite peia, permite perseguição. Primeiro resultado da perseguição. Eles tinham que cumprir a ordem dada por Deus, a ordem dada pelo Espírito Santo. Segundo resultado, eles adentram na região de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha Atos 8. Versículo 5. Atos 8, versículo 5. Para onde Filipe vai? Filipe, diácono da igreja, vai para onde evangelizar? Para onde evangelizar? Para onde? Para onde Deus tinha enviado Atos 8? Onde eles ficaram? Veio o cumprimento da palavra de Deus. De Jerusalém, eles foram para Samaria, uma aldeia vizinha que não era bem aceita por eles. Eles tinham sérios bloqueios de relação com Samaria. Eles achavam que Samaria era impura, não era digna do Evangelho. Mas a ordem é Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. E observe depois, no capítulo 9, o que acontece. Eles saem, em cumprindo a ordem de evangelismo, a ordem de fazer missões. E em Atos 9, a conversão de Paulo. Eles vão evangelizando, o evangelho atinge Paulo. Cristo vai lá e tem um encontro com Paulo, a família de Damasco. O que acontece a partir da salvação de Paulo? O evangelho vai para Roma. Atos 25, se você ler Atos 25, Paulo é preso, está em Cesareia preso. E sabe o que acontece? Na primeira audiência de Paulo preso, ele diz assim: eu sou cidadão romano. Quero ser julgado por César. Não quero ser julgado por vocês aqui em Cesareia. E sabe o que aconteceu? Mandaram Paulo para Roma. E Paulo começou a evangelizar os romanos. O evangelho atingindo até os confins da terra. Resultado da perseguição. O evangelho atingindo até os confins da terra. E se
você ler o último capítulo de Atos, é por isso que eu aconselho para vocês fazer um devocional de Atos. Lá no capítulo 28 de Atos, sabe o que diz? Paulo estava preso em sua residência. Por quê? Porque como ele era cidadão romano, ele tinha o direito de alugar uma casa e ficar preso nessa casa. Mas olha o fato curioso. Paulo preso, observe, Paulo ficava preso, e de um lado e de outro era acorrentado um soldado romano, da elite de Roma. Esse soldado era membro da família real de Roma, da família dos políticos romanos. Eram chamados soldados esquecidos agora, me falha. Mas eu vou já chamar ele para Filipe, que tem o nome dos. Obrigado, meu querido mestre. É bom ter um mestre aqui, né? A guarda pretoriana, a guarda de elite. Então, cada dia, 2 soldados eram executados, porque estavam acorrentados. Paulo não murmurava, Paulo não falava mais da política romana. Esse romano, esse. Não. Paulo evangelizava a guarda pretoriana. Aí no exército em Belém, tinha o 5º batalhão, elite. É só um homem alto como eu, musculoso como eu, elite. É que formam o 5º batalhão de infantaria do exército. Na época de Paulo, é a guarda pretoriana, do pretório. Eram soldados, filhos de políticos, de senadores, os grandes cabeças de Roma. E Paulo tinha a liberdade, o direito de usar esses soldados. O que é isso? Resultado da perseguição. A palavra de Deus é cumprida em Jerusalém, Judeia, Samaria e a Judéia, os confins da terra, até os confins da terra. Amados queridos, o resultado da perseguição, Deus realiza um milagre na vida dos discípulos. Eles foram usados poderosamente quando saíam perseguidos. Milagres aconteciam. A palavra de Deus foi pregada. Demônios eram expulsos, conselheiros de ato. Existe grande acampamento nesse tipo. Resultado da perseguição ao discípulo. Milagres acontecem quando Deus permite situações difíceis na sua vida. Todo aquele que vive uma situação difícil passa por uma experiência de milagre. Todo aquele que vive um sofrimento passa por uma experiência de milagre. E Deus realizou milagres na vida desses discípulos perseguidos. Eles foram um milagre na mão de Deus e eles receberam o milagre de Deus. Você passa uma perseguição, você passa um problema difícil, espere o milagre de Deus na sua vida. É a Bíblia que assim mostra. É a Bíblia que assim revela. Vamos lá para Romanos 8, 28. Esse texto é muito conhecido. Deus tem sempre um motivo para permitir perseguição na nossa vida. Deus tem sempre um motivo para
permitir situações difíceis em nossa vida. É isso que esse texto nos ensina, que eu quero concluir essa noite. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas, até a perseguição. Todas as coisas, até na situação difícil. Todas as coisas, até o mal. Irmãos, eu vou fazer uma viagem, se Deus quiser, agora. Vou passar uma temporada com minha querida filha Rebeca. Deus até já me abençoou com as passagens. Mas eu não posso mais voltar atrás. E sabe o que aconteceu? O fato interessante, porque Deus permite que as coisas aconteçam. A Gésia, com medo do morro no avião, o Elcio é bom, você vai acreditar. Faz tempo que não vai, eu não me acredito, eu sou negligente mesmo. Aí eu médico. Eu fui ao médico. Fiz um elétrico, fiz um eco. E ele começou a avaliar o medicamento. Olhou para o medicamento que eu estou tomando, foi impactado pelo endócrino, um medicamento muito novo, é uma forma nova. Ele olhou para o medicamento, olhou para mim e disse: Elcio, tem sentido cansaço? Disse algumas vezes, sim. Sabe, não gosto de um medicamento de um colega, ele é endócrino, mas eu me acho no direito de mudar o medicamento de diabetes. E se você é meu médico, não tem que ter liberdade. Não é ético isso, mas eu vou fazer. Porque esse remédio que ele recitou, ele não levou em consideração o teu coração. E tu pode ter sérios problemas de coração. Tu continuar tomando esse medicamento. Ficar lá, olhando para ele, nesse lugar, Deus permite uma situação de minha viagem para que eu seja avaliado por médico. Senão não iria ao médico, não iria mesmo. E o problema iria aumentar no meu coração. Um dia eu me lembro que eu sofri uma taquicardia. O coração acelera um pouco. Provavelmente era um medicamento que eu estava tomando. O médico, o endócrino, passou o meu bem, mas ele não levou em consideração o seu cardiopata, o meu coração é altamente problemático. Então, Deus pode sim permitir uma situação difícil para trabalhar na sua vida, para fazer um milagre na sua vida. Então, não murmure, não reclame. Saia caminhando e evangelizando o externo. Não fizeram discípulos de perseguição. Saia realizando missões, pregando o reino de Deus. Não fique se lastimando. É tão ruim ver crente murmurando, crente reclamando dos problemas. Mas cante a música da irmã dele. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas, o crente segue caminhando e não conclui. A perseguição tem muito a nos ensinar. Os problemas têm muito a nos ensinar. Deus permite a perseguição. Através da perseguição dos problemas, Deus cumpre a sua palavra em nós e através de nós. Os discípulos quiseram ficar em Jerusalém, mas eles não tinham Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Eu louvo a Deus e vi esses papéis espalhados, os bancos bagunçados, uma obra-prima de arte, que nos remete aos nossos irmãos perseguidos. A igreja cristã vida nasceu de uma semente missionária. E nós
devemos ser crentes missionários. Lançar a mão no arado sem olhar para trás. Você quer aceitar essa caminhada de perseguição? Eu quero aceitar a caminhada de perseguição dos discípulos passaram. Só com a perseguição eles tiveram evangelização. Só com a perseguição eles tiveram missões. Só com a perseguição eles obedeceram a um mandato do Senhor. Então, Deus tem seus motivos, tem problemas, situações difíceis na sua vida. É a mensagem que eu trago para vocês sobre perseguição hoje. Não esqueça, você está no seu bem bom, na sua área de conforto, em Jerusalém. Mas são, veja bem, 245 milhões de cristãos no mundo perseguido. 245 milhões. A estimativa de portas abertas nessa edição. Você está no meio bom, reclamando da vida ainda. Reclamando porque foi só feijão com arroz, não teve carne. Reclamando porque você já tem tênis. Queria uma havaiana. Queria uma sandália de mar. Você reclama de tudo na sua área do conforto. Que nós sejamos cristãos perseguidos para nos tornarmos mais crentes, mais fiéis e obedientes à sua palavra, mais recebereis poder ao isso do vós do Espírito Santo. Tenta ficar sentado nesse grupo, para ir sair de Jerusalém, para a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Eu vim ouvir o Richard, estava preocupado com o Richard. A pandemia, eu espero que você está em outro país, mas agora eu tive a informação que o Richard, graças a Deus, já está lá na Hungria. Está na Hungria. Louvado seja a Deus. E que o Richard seja grandemente usado. O problema principal do Richard é a língua. A língua lá é mais inglês. Então, ore pelo Richard. Ore pelos missionários. Ore pelos ex-missionários perseguidos. Ore pela igreja perseguida. Jerusalém, comodismo na nossa área do corpo. Mas tem irmãos que estão vivendo assim, se congregando entre nós, sofrendo. Eu tenho uma porta aberta na entrada que conta um depoimento do pastor missionário que tinha uma filha adolescente. Era crente, ia visitar o Rio de criança, numa região lá. O Boko Haram agrediu ela, violentou essa moça, acabou com ela para ter que passar por uma cirurgia seríssima. Mas não resistiu à cirurgia, morreu. Essas são as histórias da igreja perseguida. Sai da sua área do conforto, sem precisar de perseguição, sem precisar de problemas. Os discípulos tiveram que ser perseguidos. Venha livremente para a igreja, congregue com alegria. Você que me ouve aí no Zoom. O Zoom é bom, é maravilhoso, mas nos deixa mais ainda na nossa área de conforto. Eu estava no Zoom com
uns homens. Aí um dos homens estava deitado no sofá, o seu notebook na terra. Eu falei, homem, que conforto. O Zoom é bom, mas saia do Zoom. Venha ao comigo. Os irmãos perseguidos queriam tanto estar aqui. E vão para um lugar de ruínas se congregar. Venham à igreja no domingo. Venham à igreja, ao prédio, no domingo à noite. Você viu as cenas das igrejas destruídas? Portas queimadas. Não seja preciso a perseguição para nós cumprirmos a ordem de Deus. Dessa Maria, no fim da terra. Se irmãos, eu não posso ir. O Richard está lá no poder. Eu não posso ir. Tem vários missionários que estão fazendo a obra de Deus. Eu ainda me lembro que eu fui grandemente abençoado aqui, tanto que eu vi a missionária Sulamita, parente da Raquel, deu um testemunho maravilhoso que estavam aqui. Isso que é bom de muita igreja. Recebe a igreja fresquinha, presencial. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, por esse tema tão relevante, tão necessário para a igreja cristã, que é uma igreja missionária. Obrigado, Senhor, pelo testemunho do mesmo Senhor, que nos mostra o milagre da perseguição. Ó Deus querido, obrigado por esse texto que nós vimos hoje. Obrigado pelo resultado da perseguição em nossas vidas, resultado dos problemas em nossas vidas. É para a tua glória, é para a realização do teu milagre. Obrigado por esse culto nessa noite. Pelos irmãos que nos assistem nas suas casas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, antes de passar para o pastor Odeci encerrar, a senhora me deu a informação de que a Denise, não sei se eu creio que a maioria que conheceu ela foi missionária no tempo do Colorado da Vida, trabalhou no colégio, junto com a tia Bia, na escola, ensino bíblico nas escolas públicas, e ela é missionária hoje no Irã, né, com o marido dela, e ela pegou coronavírus recentemente, já está com coronavírus, e ela não pôde, então, retornar para o Irã, que ela estava indo, e muito sabe, o Irã é um país perseguido, né? Então, vamos orar para ela agora, depois eu passo para o pastor. E se quem puder, lembre durante a semana também de orar por ela, porque também tem a mãe dela que ela estava visitando, a mãe dela, ela já é de idade, e a mãe dela também é mais de idade ainda, então são de risco, então que a gente possa estar lembrando delas nas nossas orações essa semana. E o Senhor abre as portas, né, para ela voltar para o Irã e continuar servindo ele lá, se assim for da vontade dele. Então vamos orar rapidinho. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, força e vigor. Obrigado por cada irmão que chegou aqui hoje à noite, pela manhã. O Senhor tem realmente nos guardado nessa pandemia, tem protegido cada um, Senhor. A gente pode ver tua mão cuidando da nossa vida. Mas sabemos que o Senhor permite situações como o pastor falou, difíceis, e nada foge do teu controle, é o Senhor que tem isso. Nesse momento eu quero lembrar da Denise, que congregou com a gente aqui tanto tempo, e foi missionária no Colorado da Vida,
alguém tão querido de muitos aqui, inclusive eu, e eu te peço que seja com ela nesse momento, abençoando, cuidando de sua saúde, suprindo o necessário para que ela se recupere desse vírus do Covid, Senhor. Essa pandemia tem realmente causado tantos malefícios à saúde das pessoas, mas o Senhor cuida deles nesse momento da tua filha, e se assim for da tua vontade, ela se recupere logo para poder voltar ao Irã e te servir lá, Senhor. Nós sabemos que ela pode te servir, Senhor, enquanto ela está nos Estados Unidos, se recuperando, e que seja o tempo também de renovar as forças dela se colocar em oração diante do Senhor, tanto pela vida dela quanto pelas pessoas ao redor do mundo que estudam te conhecem. Que seja um tempo precioso ali mesmo, sendo uma virose tão forte, mas que o Senhor haja em meio a tudo isso na vida deles. Cuida do seu marido também, ser com ele e protege, Senhor, a mãe dela, o marido que estiver ao redor, para que não caia também do ano. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito aparato, né? Muita coisa, mas precisa, é importante. Bom, irmãos, nós já chegamos à conclusão, estamos encerrando o nosso culto. E olha, eu conheço o senhor Denise, só que eu ouvi outra coisa, a máscara atrapalhou. Mas aí eu lembrei na hora que tu falou aqui com mais clareza. Interessante, né? São missionários que estiveram conosco aqui essa semana. Eu conversei um pouco com o Bruce, pastor Bruce, alguns vão lembrar dele. Tivemos um bom tempo pelo WhatsApp, né? Conversando. Ele é missionário na África, né? Está trabalhando, a gente nem sabe onde estão. Ele agora está nos Estados Unidos, mas ele está numa missão na África. Então, tem sido muito bom acesso. Eu tenho procurado algumas pessoas assim que a gente conhece há um tempo, e aí eu vi agora da Denise também, foi muito bom. Bem, irmãos, a perseguição sobre a igreja no Oriente, entre o povo muçulmano, ela tem crescido. E aí, olha, hoje de manhã falou uma coisa que me chamou a atenção, né? A perseguição cresce porque a igreja cresce. Né? Então, são mais de 245 milhões de cristãos perseguidos. Porque tem 245 milhões. Se não tivesse, seria menos. Né? Então, como a igreja cresce, a perseguição cresce. E ela cresce porque a igreja é do Senhor. E ela vai crescer sim. Né? Ela vai crescer porque o Senhor está cuidando da sua amada, da sua igreja, da sua noiva, da sua futura esposa. E é Ele que faz com que a igreja expanda e cresça sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar lembrando das informações da semana, tá? Então, quarta-feira, o culto da família e oração pelo Zoom, às 19h30, vai ser colocado lá no grupo do WhatsApp, o link. E domingo, dia 15, por conta da eleição, nós não teremos a nossa IPD, porque nós priorizamos na IPD o grupo dos que a gente chama de risco, né? E justamente pela manhã é o horário que está reservado para esse grupo ir votar. Então, a gente está preservando tudo, mas não vamos fazer o culto a EBD. No culto à noite, nós teremos o culto, mas não será presencial, porque nós entendemos também que sempre há um reboliço muito grande na cidade, há um movimento por conta das eleições e tudo. Então, para preservar a ida e vinda dos irmãos, nós resolvemos não fazer o culto presencial domingo à noite, mas vai ser o culto pelo Zoom. No mesmo formato,
quarta-feira vai ser também o formato do culto no domingo à noite, tá certo? Então, às 18 horas será o nosso culto, um pouquinho antes, o nosso irmão Aldair está já se profissionalizando nessa área, né? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um contrato com ele, porque ele é mais profissional na área, então ele vai estar colocando lá também, no domingo à noite, que o culto deve fluir dessa forma, tá bom? Então, no momento, são essas informações que eu leio, não sei com relação aos grupos, mas os grupos estão orientados como as coisas devem acontecer. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele para essa semana. Tanto nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, cada um podemos colocar as nossas vidas para o Senhor, a semana, a nossa família, o trabalho, os estudos, as decisões, as buscas, as necessidades, seja financeira, seja de saúde, seja de trabalho, como for. É muito importante que nós apresentemos ao Senhor as nossas vidas, porque Ele é que cuida de cada um de nós. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor e reconhecemos o Teu cuidado, o Teu amor sobre nossa vida, porque nós temos visto isso em nossos dias. Obrigado, Senhor. Abre nossos olhos para perceber mais e mais, Deus, Teu amor, o Teu cuidado, e termos no nosso coração e nossas atitudes uma profunda gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos por este culto, lembrando que, ó Deus, ele vem com um despertamento da nossa igreja aqui em Benevides, da nossa comunidade, desse nosso grupo pequeno aqui, em relação às necessidades dos irmãos em lugares distantes, que são fisicamente perseguidos. Obrigado, Pai, por podermos nos juntar com igrejas, com irmãos, em volta deste mundo, nesse dia, hoje, nesse domingo, em favor, orando em favor desses nossos irmãos. Alcança-os, ajuda-os, ser com cada um deles. Quanto a nós, também, Senhor, encaminha-nos para uma semana abençoada, uma semana frutífera, uma semana guiada e guardada pelo Senhor. Olha as nossas crianças, Pai, guarda as nossas crianças, Senhor, e ajuda-nos como família, como igreja, como povo do Senhor, nessa caminhada para o lar celestial. Ajuda-nos a olharmos para essas crianças, Senhor, e guiarmos essas crianças para perto do Senhor, para que te conheçam, para que amem ao Senhor também. Olha nossos adolescentes e jovens, guarda-os, Senhor, guarda-os das amizades perniciosas, Senhor, guarda-os deste mundo tenebroso, guarda-os, Senhor, do materialismo, do secularismo, Senhor, guarda esses nossos adolescentes e jovens também, desperta-os, primeiramente, Senhor, para que lembrem do Senhor nos dias da mocidade e para que o vigor da juventude seja usado para a honra e a glória do nome do Senhor. Abençoa os casais, o pai, o esposo, a esposa, cada um dos nossos familiares aqui, ó Deus, nossas famílias, que, ó Deus, a família esteja firme perto do Senhor, que os casais, ó Deus, estejam com um compromisso firme, ó Deus, aquele compromisso feito no altar do Senhor. Abençoa, Senhor, assim cada um dos nossos irmãos e irmãs, dentro das suas circunstâncias, ó Pai, se há alguma necessidade, ó Deus, abre as portas, seja de sustento, seja, ó Deus, de alimento, seja de saúde, Pai. Que o Senhor alcance cada um dos irmãos dentro das suas circunstâncias, meu querido. Também, Senhor, se há necessidades emocionais, necessidades espirituais, aviva, Senhor, desperta, Senhor. Tira, ó Deus, do coração a mágoa, o medo, Senhor, a tristeza, Pai. Senhor, que nós temos recebido do Teu Espírito, Espírito de poder, de amor, de moderação, meu Deus, que reavives em nós, ó Deus, o dom que temos recebido do Senhor para viver neste mundo caminhando como um exército, ó Deus, em plena vitória, segundo a boa mão do Senhor. Alcança-nos então, Senhor, dentro das nossas necessidades e guia-nos segundo a boa mão do Senhor.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Senhor nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam reais, verdadeiros e presentes sobre nossas vidas, nesses dias que estamos aqui, até a gloriosa vinda do Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos em teu nome, Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, e mesmo com as restrições da pandemia, mas que possamos nos saudar uns aos outros aí, dentro dos protocolos. Deus nos abençoe. Um pedido para o rapaz.